Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar esse meu relato com você. O episódio aconteceu quando eu tinha 29 anos e estava dirigindo com minha filha de 5 anos para uma distância relativamente curta. Meu marido e eu havíamos combinado de viajar de carro até a casa dos pais dele, que moravam fora da cidade, e passar algumas semanas com eles. Como ele trabalha até tarde, decidimos que seria mais prático se eu e nossa filha saíssemos antes, e ele nos encontraria algumas horas depois. Era inverno, então o dia escurecia mais cedo. Saímos por volta das 3 da tarde. Quando já eram 4:30, o céu estava completamente escuro. Ainda faltava mais ou menos 1h30 para chegarmos à casa dos meus sogros, e eu estava bem tranquila, achando que daria tudo certo. Não era como se eu estivesse com um mau pressentimento, mas como mãe, essas preocupações sempre passam pela cabeça, mesmo que de forma sutil. Estávamos em uma estrada secundária, sem nenhuma iluminação e completamente deserta. Eu não gostava muito da sensação de estar tão isolada, mas tentei ao máximo ignorar esse incômodo, repetindo para mim mesma que logo chegaríamos. Já tínhamos feito esse trajeto diversas vezes antes e nunca havia acontecido nada de errado. Faltava só meia hora para chegarmos quando, de repente, vi algumas luzes piscando à distância. Eram 2 luzes amarelas no meio da estrada que logo reconheci como de emergência de um carro. Naquele momento, um aperto no peito começou a surgir. Não gostei nada da ideia de o veículo estar parado no meio da estrada, em vez de no acostamento. Então, parei a uma distância de uns 25 a 30 metros e fiquei pensando no que deveria fazer a seguir. Eu tinha certeza de uma coisa: de jeito nenhum eu iria parar para ajudar aquelas pessoas. Quero dizer, eu era uma mulher no final dos meus 20 anos, sozinha com minha filha pequena. Teria que estar completamente fora de mim para parar e ajudar alguém nessa situação. Eu poderia ligar para pedir ajuda mais tarde, mas isso era o máximo que eu faria. Tenho certeza de que qualquer mulher no meu lugar pensaria igual. A segurança minha e da minha filha vinha primeiro, antes de qualquer estranho. Sempre. Fiquei sentada ali por algo que pareceu ser meia hora e ainda não sabia o que fazer. Eu estava sem sinal, então ligar para o meu marido ou para o meu sogro não era uma opção. Finalmente, decidi que o melhor seria dar meia volta e voltar para casa, esperando o meu marido para irmos juntos. O problema era que a estrada era de mão dupla e eu precisaria de mais que uma simples manobra de 3 pontos para conseguir voltar. Comecei a hesitar, mas quando olhei no espelho retrovisor, percebi algumas sombras correndo rápido na minha direção. Eu conseguia vê-las vagamente à luz da lua, mas não conseguia identificar o que eram. Elas chegaram a cerca de 10 metros do meu carro quando percebi que eram pessoas e acho que carregavam algo. Eu não podia mais ficar ali parada. Não conseguia nem pensar direito. Era como se meu corpo agisse antes que meu cérebro pudesse processar. Coloquei o carro em drive e acelerei o máximo que pude. Meu carro não era nenhum modelo super potente, mas fez o trabalho. Fui acelerando em direção ao carro parado, sem escolha, e tive que passar pelo acostamento da melhor forma possível. Enquanto passava, vi mais pessoas saindo da beira da estrada. Elas começaram a jogar coisas, qualquer coisa que encontrassem, tentando me fazer parar. Acabei acertando de leve uma das pessoas, que caiu de volta na estrada. Algo atingiu meu para-brisa e chegou a trincar um pouco. Seja lá o que fosse, foi parar no banco do passageiro. Com o impacto, eu gritei e me senti péssima porque isso fez minha filha começar a gritar e chorar também. Tentei acalmá-la dizendo que tudo ficaria bem, mas com 5 anos, não havia nada que eu pudesse dizer naquele momento para fazê-la se sentir melhor. Continuei acelerando sem olhar para trás, focada em colocar a maior distância possível entre nós e aquelas pessoas. Em pouco tempo, estávamos virando na rua da casa dos meus sogros. Eles têm um portão com um guarda na frente, e assim que apertei o botão já perceberam que algo estava errado. Nos liberaram rapidamente e meu sogro veio ao nosso encontro, segurando sua arma. Eu estava em prantos, e minha filha, ainda chorando, se aconchegava no colo da avó. Depois de nos levar para dentro, contei tudo o que havia acontecido. Meu sogro sempre foi extremamente protetor comigo e com minha filha, e dava para ver o quanto ele estava ficando furioso.
Ele continuava me perguntando: você acha que eles nos seguiram até aqui? Para ser honesta, eu não tinha ideia. Não consegui prestar atenção em nada atrás de mim. Minha única preocupação era chegar até a casa deles, onde eu sabia que estaríamos seguras. Meus sogros levam a segurança muito a sério. Eles possuem várias armas de fogo e câmeras de segurança por toda a casa e pela propriedade. Depois de checar as gravações, viram o mesmo carro passando pelo portão diversas vezes, como se estivesse dirigindo pela rua, virando e voltando repetidamente. Decidimos que era hora de chamar a polícia, mas quando o fizemos, eles nos disseram que não poderiam fazer nada, já que tecnicamente não era considerado uma emergência e estávamos muito longe dos limites da cidade. Pelo que parece, quando você mora longe o bastante da área de cobertura da polícia local, eles só podem intervir em casos de vida ou morte. Meu sogro deixou bem claro: se alguém tentar invadir a propriedade, vai levar um tiro na hora. Ele disse que isso estava dentro dos direitos dele, e ponto final. Ele nos armou, a mim e a minha sogra, e mandou que ficássemos dentro de casa. Depois ligou para o meu marido, que ainda estava a cerca de 1 hora de distância, e saiu para verificar o terreno. Ficamos assistindo às câmeras de segurança, e assim que meu sogro chegou perto do portão, o carro apareceu de novo, mas dessa vez parou bem em frente. 2 pessoas desceram e parecia que não tinham visto meu sogro se aproximando. Eles tentaram forçar o portão, e como não podíamos ouvir nada, tudo o que vimos foi meu sogro correndo até eles e disparando um tiro para o alto. Ele parecia gritar algo, mas não conseguíamos entender o que era. As 2 pessoas correram de volta para o carro e saíram rapidamente. Não sabíamos se eles voltariam, mas eu tinha a sensação de que aquilo tinha acabado ali. Meu marido chegou cerca de 1 hora depois, pedindo desculpas por ter me deixado dirigir sozinha. Eu continuei dizendo: não foi culpa sua, e mesmo que estivesse com a gente, o desfecho seria o mesmo. O importante é que estamos seguros. Alguns dias depois, ouvimos no noticiário que houve uma série de roubos de carros na área, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. Ainda me assusta pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse notado aquelas pessoas se aproximando do nosso carro. O que elas teriam feito? Nem quero imaginar. Só sou grata por estarmos bem. E uma coisa é certa: não dirijo mais à noite sem proteção, seja meu marido ou uma arma. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Então deixa eu te contar. Namorar pela internet pode ser uma verdadeira doideira. Quero deixar isso claro antes de qualquer outra coisa. Você vê fotos de uma pessoa online, troca umas mensagens por um tempo, e quando finalmente marca um encontro, nem sabe se a pessoa é mesmo quem aparece nas fotos. É uma loucura total. Eu só queria ter essa noção antes de baixar o Tinder. Saí com alguns caras que conheci no Tinder, mas sinceramente nada dava certo. A maioria só queria curtir ou não estava afim de compromisso. Claro, tinha uns esquisitos no meio, mas por sorte eu não esbarrava tanto com eles. Depois de alguns meses usando o aplicativo, acabei conhecendo um cara que parecia bom demais para ser verdade. Ele era lindo de morrer, e quando me mandou mensagem, fiquei super empolgada. A cada nova conversa, ficava ainda mais animada, porque percebi que a gente tinha muito em comum. Ele era legal, engraçado e, pelo que me contou sobre ele, parecia ser exatamente o tipo de cara dos meus sonhos, sabe? Depois de uma semana de papo, ele me convidou para sair. Eu sugeri um bar aqui perto de casa, mas ele preferiu jantar. Normalmente eu gosto de começar com uns drinks no primeiro encontro, caso precise dar no pé se não rolar química, mas estava tão afim desse cara e ele parecia ser diferente, então topei o jantar. Só para manter o anonimato, vamos chamar ele de Jacob. Eu planejava ir sozinha de carro até o restaurante, mas ele insistiu em me buscar, dizendo que era o jeito mais cavalheiro de agir e tal. Talvez não tenha sido a ideia mais inteligente aceitar, mas acho que não sou tão esperta quanto eu gostaria de ser.
porque concordei e passei meu endereço. Ele disse que passaria por volta das 19 horas no dia seguinte. E cara, eu estava super empolgada. Contei para as minhas amigas sobre o encontro e elas me chamaram de idiota por ter dado meu endereço para um cara que eu nunca tinha visto. Achei que elas estavam sendo invejosas, então ignorei. Comecei a me arrumar por volta das 18 horas e assim que deu exatamente 7 horas, a campainha tocou. Quando abri a porta, senti um desapontamento imediato. Ele não parecia nada com as fotos. Bom, não exatamente nada. Era a mesma pessoa, mas com uns bons 10 ou 15 anos a mais. Não falei nada e pensei que ainda dava para tentar o encontro, já que, pelo menos por mensagem, eu tinha gostado da personalidade dele. Ele abriu a porta do carro para mim, foi para o lado dele e entrou. Seguimos em direção ao restaurante que ficava a uns 30 minutos de distância. Ele começou dizendo o quanto me achava linda e que eu era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos. E então, de uma forma super constrangedora, ele soltou: "E eu? Sou mais bonito do que nas minhas fotos, né?" Na hora pensei que ele estava brincando. Tinha que estar, né? Não era possível que ele não percebesse que estava bem menos atraente do que nas fotos antigas. Eu realmente não sabia o que responder, mas como minha mãe sempre dizia que eu devia ser sincera, resolvi dar uma meia-verdade. Falei que ele estava bem, mas aí fiquei curiosa e perguntei há quanto tempo ele tinha tirado aquelas fotos. Ficou óbvio na hora que ele se ofendeu com a pergunta, então rapidamente pedi desculpas e disse para ele esquecer o assunto. Eu só queria seguir em frente, mas dava para ver que ele levou super a mal e começou a me ignorar, me dando aquele silêncio constrangedor por uns 5 minutos, como se fosse uma criança mimada. Naquele momento, comecei a me arrepender profundamente de ter saído com ele e ainda mais de ter dado meu endereço. Eu conhecia o caminho até o restaurante, então estava prestando atenção enquanto ele dirigia. Quando vi que ele perdeu a curva onde deveríamos virar, disse para fazer um retorno na próxima interseção, mas ele nem respondeu. Passamos direto pela interseção e aí comecei a sentir um frio na barriga. Repeti que ele precisava dar a volta, mas de novo, nada. Ele seguiu em frente pela estrada e, cada vez mais nervosa, comecei a perguntar insistentemente o que ele estava fazendo e para onde estávamos indo. Mas ele se recusava até a olhar para mim. Quando paramos em um semáforo, eu sabia que precisava sair daquele carro. Tentei abrir a porta, mas percebi que estava trancada. Não havia botão para destravar, e o trinco era daqueles que se escondem dentro da porta, então eu não conseguia abrir manualmente. Estava presa. Peguei meu celular e, tentando ser o mais discreta possível, enviei minha localização para uma amiga. Depois de um tempo dirigindo, ele entrou em um estacionamento vazio perto de um supermercado e parou no final do lote. Eu não sabia exatamente o que ele estava planejando, mas sabia que eu não ia deixar nada acontecer. Assim que ele tirou o cinto de segurança, alcancei minha bolsa. Ele agarrou meus braços tentando me imobilizar. Eu lutei com todas as minhas forças, tentando ao máximo mantê-lo longe de mim. Finalmente ele soltou meu braço e eu consegui pegar o spray de pimenta, borrifando direto no rosto dele. O problema de usar spray de pimenta num espaço tão apertado é que você acaba se atingindo também. Meus olhos começaram a arder e lacrimejar na hora enquanto ele gritava ao meu lado. Ele começou a me xingar de todos os nomes possíveis, tentando limpar o rosto com a camisa, e nesse caos eu consegui destravar as portas. Abri a porta com força e caí no chão, arranhando meus joelhos. Eu mal conseguia enxergar direito, meus olhos ardiam e meu peito queimava por causa dos fumos do spray de pimenta. Tentei me levantar, mas estava tão tonta que acabava caindo de novo. Mesmo tropeçando, fui avançando devagar pelo estacionamento. Ouvi a porta do carro dele abrir e ele gritar para eu voltar. Olhei para trás e, através da visão toda embaçada e das lágrimas, vi que ele vinha tropeçando atrás de mim. Gritei por ajuda, mas não tinha ninguém por perto para ouvir. Ele começou a dizer que estava apenas brincando, que não queria me assustar. Disse que, se eu voltasse para o carro, iríamos ao restaurante como havíamos combinado e que estava arrependido. Tudo isso enquanto gritava de dor por causa dos olhos queimando. Foi horrível e eu realmente me perguntava se ele achava que eu acreditaria nessa história e voltaria para o carro com ele.
Ele é tão idiota assim. Ele logo estava perto de mim, e assim que cheguei nas portas do supermercado, ele me agarrou pelos ombros e me puxou para trás. Mas as portas já tinham se aberto e eu gritei por socorro com toda a força. Vi um homem correndo e dizendo a Jacob para me soltar, o que ele fez imediatamente. E o homem me ajudou e tentou manter Jacob ali, mas não houve como impedi-lo de voltar para o carro e ir embora dirigindo. A polícia foi chamada naquele momento e me disseram que abririam uma investigação, mas nada jamais aconteceu. E acredite ou não, esse cara nunca foi encontrado. Mudei daquela casa em que estava morando na época e voltei a morar com meus pais. Comecei a ficar muito paranoica por um tempo, achando que ele me encontraria, mas isso ainda não aconteceu. Uso minha história agora como um conto de advertência para outras mulheres que estão seguindo o mesmo caminho que eu uma vez segui. Mesmo vocês, homens por aí, vocês nunca sabem quem quer machucá-los, mas pode e acontece, então por favor tenham cuidado. Minha namorada e eu somos aquele tipo de casal que adora uma boa aventura. Estamos sempre buscando uma desculpa para sair de casa e fazer qualquer atividade ao ar livre. Desta vez, decidimos no final do dia que seria uma boa ideia acampar por cerca de uma semana. Nenhum de nós tem um emprego com horário fixo. Na verdade, trabalhamos de forma autônoma no que diz respeito à nossa agenda, embora, no fim das contas, prestemos serviço para uma empresa maior. Arrumamos nossas coisas e pegamos a estrada rumo ao acampamento. Era um parque estadual onde você pode ficar por até 14 dias sem precisar de permissões ou qualquer tipo de aprovação. Estávamos seguindo por uma estrada de terra quando cometi um grande erro. Esqueci de ligar os faróis altos. Não sei bem por que isso aconteceu, simplesmente não me ocorreu. E eu acabaria me arrependendo disso pelo resto da minha vida. O fato de eu estar dirigindo rápido demais para o tipo de estrada e para a escuridão também não ajudava. De repente, minha namorada gritou e logo à nossa frente vimos uma árvore enorme caída no meio da estrada. Não havia muito o que fazer além de pisar fundo no freio e torcer para que o caminhão parasse a tempo. Mas, como você pode imaginar, não foi o que aconteceu. Batemos com tudo na árvore e eu perdi a consciência por alguns instantes. Quando voltei a mim, estava completamente zonzo e com um zumbido forte nos ouvidos, mas a única coisa em que eu conseguia pensar era na segurança da minha namorada. Para simplificar, vou chamá-la de Kimberly. Olhei para o lado e vi que Kimberly estava completamente apagada. A noite era escura, mas a luz da lua iluminava seu rosto o suficiente para que eu percebesse que seus olhos estavam fechados. Gritei o nome dela tentando acordá-la, mas ela não respondia de jeito nenhum. Peguei meu celular no bolso, liguei a lanterna e apontei na direção dela. Não fazia ideia do que esperava encontrar, mas o que vi foi algo que nunca poderia ter previsto. A primeira coisa que notei foi o sangue. Ela estava com uma camisa branca, então ficou muito evidente, e logo depois vi o galho de árvore atravessando seu peito. Não era um galho grande. Tinha mais ou menos a espessura de um dedo, acho. Sei que parece uma comparação estranha, mas não consigo pensar em nada melhor. O galho tinha atravessado o para-brisa e ainda estava preso à árvore. Não me atrevi a mexer nela, com medo de causar mais danos ao seu corpo tentando despertá-la, então preferi não tocar. Tentei ligar para o 911, mas, sem sinal, era inútil. Comecei a pensar em alternativas para ajudá-la, mas as opções eram quase inexistentes. O caminhão não ligava, então, mesmo que fosse uma boa ideia sair dali, essa opção estava fora de questão. Eu tinha uma faca no bolso, então a ideia mais lógica que me veio foi cortar o galho da árvore e tentar tirá-la do caminhão para deitá-la na beira da estrada. Assim, eu poderia buscar ajuda e evitar que alguém colidisse com nosso caminhão, piorando ainda mais a situação. Subi no capô do caminhão e tentei cortar o galho, mas a faca era pequena e mal fazia diferença. Comecei a entrar em desespero. Já fazia muito tempo e ela ainda não tinha recobrado a consciência. Voltei para o caminhão e comecei a rezar. Isso era estranho para mim, porque eu não rezava desde a infância, mas naquele momento eu faria qualquer coisa.
Parecia que eu tinha passado uma eternidade rezando, mas apenas um tempo depois percebi que ainda havia esperança. Ela não estava sangrando ativamente naquele período. O galho não estava no centro do peito dela, então eu torcia para que não tivesse atingido o coração. Senti seu pulso. Não era forte, mas ainda estava lá. Tudo que eu podia fazer era esperar que alguém aparecesse e nos ajudasse. Não sei se foi obra de Deus ou apenas sorte, mas comecei a ver uma luz vinda de trás de nós. A luz iluminou o interior do caminhão e eu saí o mais rápido que pude, gritando e acenando para o motorista. Ele parou bem atrás do nosso caminhão, baixou o vidro e perguntou o que estava acontecendo. Tentei explicar tudo rapidamente, mas ele me pediu para falar devagar, pois não estava conseguindo entender. Respirei fundo e expliquei de forma mais clara. Assim que ele entendeu o que estava acontecendo, a expressão no rosto dele mudou na hora. Ele saiu do caminhão e foi direto para a porta do passageiro com a lanterna, iluminando Kimberly. Ouvi ele murmurar um palavrão e depois disse: a única chance seria cortar o galho e levá-la montanha abaixo até a estação de resgate, já que também não tenho sinal no celular. Ele tinha uma motosserra na parte de trás do caminhão, e embora eu estivesse apavorado com a ideia de que o movimento poderia machucá-la ainda mais, não havia outra alternativa. Ele começou a cortar o galho a cerca de 30 centímetros do peito dela. Coloquei um cobertor sobre Kimberly para tentar impedir que qualquer pedaço de madeira caísse na ferida. O corpo dela tremeu um pouco com o corte, mas como ela estava desacordada, pelo menos eu esperava que não estivesse sentindo dor. Finalmente conseguimos soltá-la da árvore. O homem me ajudou a movê-la com todo o cuidado e a colocamos deitada no banco de trás do caminhão dele. Entrei no banco do passageiro e ele deu a volta para começarmos a descer a montanha. Durante todo o tempo, Kimberly continuou desacordada. Levamos cerca de 20 minutos para chegar à estação de resgate, que eu nem sabia que existia. Eles ficaram surpresos quando nos viram, já que normalmente só são chamados para emergências. Colocaram Kimberly na ambulância e eu fui junto. Felizmente, o hospital mais próximo não ficava longe, mas como não era um centro de traumas, ela precisou ser levada de helicóptero para uma cidade maior, que ficava a mais ou menos 1 hora de distância. Kimberly teve um pulmão perfurado, mas, felizmente, não perdeu muito sangue e o coração dela não foi atingido. O médico explicou que se o galho tivesse entrado só mais 1 polegada para a esquerda, teria perfurado o coração e ela provavelmente teria morrido em poucos minutos após o acidente. Ela ficou em coma por quase 2 semanas e quando finalmente acordou, mal conseguia falar por causa da dor no peito. Foram mais de 2 meses no hospital. Ela passou por cirurgias delicadas para tentar reparar todos os danos, mas ainda existe a possibilidade de precisar de um transplante de pulmão no futuro. Só consigo sentir gratidão por ela ter sobrevivido e mantive contato com o homem que salvou a vida dela. Kimberly ainda usa oxigênio e de vez em quando tem dificuldades para respirar. Levo-a para consultas mensais e estamos fazendo o possível para que, com sorte, um dia ela se recupere completamente, embora já tenhamos aceitado que isso talvez nunca aconteça. Pedi Kimberly em casamento enquanto ela ainda estava no hospital e ela disse sim. Independentemente do que o futuro traga, mal posso esperar para passar o resto da vida ao lado dela. Nunca vou esquecer aquela noite e muitas vezes me culpo pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo sinto um alívio imenso por ser algo que ela não precisa lembrar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu realmente não tinha a intenção de contar essa história, mas já se passaram alguns anos e, sinceramente, já não fico tão assustado com o que aconteceu como antes. Então, por que não compartilhar agora? Na época, eu tinha apenas 19 anos. No ano anterior, eu tinha me mudado para o outro lado do país para cursar a faculdade, e até então, nunca tive problemas em dirigir de volta para casa nos intervalos que tínhamos durante o ano.
Era período de férias de inverno e minha mãe estava realmente ansiosa para que eu voltasse para casa e passasse as festas com a família, já que no ano anterior eu não consegui estar presente. Acabei concordando, embora eu não quisesse de jeito nenhum deixar meu carro parado por semanas. A cidade onde eu morava estava tendo muitos casos de arrombamentos de carros, e a ideia de deixar o meu para ser vandalizado, invadido ou até roubado não era uma opção que eu queria considerar. Falei para minha mãe que iria dirigir até em casa, e embora ela não tenha gostado muito da ideia, acabou entendendo. Ela até sugeriu que meu pai fosse de avião para me acompanhar na volta, mas eu não queria dar esse trabalho para eles e pensei que alguns dias na estrada sozinho seriam até uma boa oportunidade. Estava passando por alguns problemas pessoais e ter um tempo sozinho para refletir, sem distrações, parecia algo que eu precisava. Arrumei minhas malas o suficiente para durar algumas semanas, me despedi do meu colega de quarto, que por sinal ficou bem triste com minha partida, e fui em direção à porta. Hoje, olhando para trás, acho que meu carro não valia a dor de cabeça que passei nessa viagem. Era um Honda Civic com mais de 20 anos e que vivia quebrando. E quando digo vivia, não estou exagerando. Ele parava pelo menos uma vez por mês, mas eu não tinha grana para comprar outro. Entrei no carro e em poucos minutos já estava na estrada. Parei para pegar um café antes de sair da cidade, na esperança de ficar o mais alerta possível. Era bem cedo, ainda pela manhã. Então pensei em dirigir por umas 10 horas antes de, quem sabe, encontrar algum hotel para descansar. Não tinha nenhum plano muito definido e estava apenas seguindo o caminho mais rápido para casa. O que, pensando bem agora, talvez não tenha sido a melhor escolha. Hoje eu sei que deveria ter optado por uma rota que não passasse por trechos tão longos de estrada, onde não havia nada além de campos se estendendo por quilômetros e quilômetros. Fiz algumas paradas rápidas para ir ao banheiro e pegar um lanche, e lá pelas 7 da noite eu já estava exausto. Tinha passado quase 11 horas na estrada e sabia que, se continuasse dirigindo naquele estado, poderia ser perigoso tanto para mim quanto para os outros. Acabei encontrando um hotel decente, aluguei um quarto e decidi retomar a viagem na manhã seguinte. O dia seguinte me levaria por trechos do meio-oeste, o que não era exatamente algo que eu estava ansioso para fazer. Na última vez que passei por lá, era só terreno plano e muitos campos de milho, algo que achei extremamente entediante em uma viagem longa como essa. Só que dessa vez, como era inverno, nem mesmo o milho estava lá. O clima poderia estar melhor, mas como não tive problemas no dia anterior, imaginei que continuaria tranquilo. Esse dia passou mais rápido do que eu esperava, e o sol já tinha se posto antes mesmo que eu notasse. Quando deu umas 6 da tarde, eu me sentia bem o suficiente para seguir em frente. Então atravessei a cidade seguinte e continuei na estrada. Porém, perto das 7 horas, comecei a ouvir um barulho estranho como uma batida e me deu vontade de chorar quando percebi que vinha do motor. Para piorar, começou a nevar e meu carro começou a perder velocidade até que fui obrigado a parar no acostamento, onde ele simplesmente desligou por completo. O frio começou a apertar sem o aquecedor ligado, e eu sabia que precisava de ajuda o mais rápido possível. Abri o Google Maps para conferir se havia alguma cidade próxima, mas a mais perto, mesmo sendo bem pequena, ainda estava a quase 1 hora de distância. Tentei ligar para os meus pais para contar o que tinha acontecido, mas meu celular não pegava sinal algum. A solução foi apertar o botão de emergência no telefone para pedir ajuda e, graças a Deus, funcionou. O único problema era que o policial mais próximo estava a, no mínimo, 1 hora de distância, naquela mesma cidadezinha que eu havia visto no mapa. Eu disse à atendente que obviamente esperaria, e ela me orientou a trancar as portas e tentar me esconder dentro do carro, de um jeito que parecesse que não havia ninguém lá dentro. Pelo que parecia, o lugar onde meu carro decidiu parar era conhecido por ser uma área suspeita da rodovia, especialmente perigosa para motoristas parados, principalmente mulheres jovens. Não vou mentir, ouvir isso me deixou fisicamente mal. Meu coração estava disparado, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Coloquei a proteção solar no para-brisa e felizmente tinha mais 3 no carro de uma vez que fui acampar. Decidi colocar essas nas janelas laterais e traseiras também,
para que ninguém pudesse ver lá dentro. Contudo, coberto parecia quase preto visto de fora. Depois de uns 30 minutos de espera, comecei a sentir que alguém estava me observando. Tentei me convencer de que era só o nervosismo da situação e que, com todas as janelas cobertas, não havia como isso ser verdade. Mas por mais que eu tentasse ignorar, a sensação não ia embora. Algo dentro de mim dizia que a situação estava prestes a ficar muito, muito pior. Peguei o celular, liguei a tela e apontei na direção das janelas. Mal sabia eu que o que estava prestes a ver me deixaria traumatizada pelos próximos anos. No começo, senti um alívio ao ver apenas o reflexo da proteção solar. Mas quando virei o telefone para as janelas do lado do passageiro, vi, pela pequena fresta que não estava coberta, algo que me gelou por completo. Uma parte da janela estava visível e do lado de fora havia o rosto de um homem colado no vidro, sorrindo e olhando diretamente para mim. Minha primeira reação foi soltar um grito de puro terror, um som que eu nem sabia que conseguia fazer, como se o medo tivesse se transformado em som. Foi tão alto que fez meus próprios ouvidos zumbirem. No exato momento em que o grito saiu da minha boca, vi o homem afastar o rosto do vidro e comecei a ouvir uma risada. A risada mais horrível e profunda que eu já ouvi na vida. Imediatamente ouvi o carro balançar enquanto o homem tentava violentamente abrir a maçaneta da porta para entrar. Eu estava gritando e chorando enquanto ele rodeava o carro, uivando como um animal em meio às suas risadas. Parecia que ele estava me provocando de propósito. Liguei para o 911 novamente, desesperada, implorando por ajuda urgente. Dessa vez, a mulher que atendeu não foi nada simpática, diferente da primeira pessoa com quem eu havia falado meia hora antes. Ela continuava gritando para eu parar de gritar, dizendo que não conseguiria me ajudar assim. Eu estava em lágrimas, tentando me acalmar o melhor que podia, enquanto o homem do lado de fora começava a bater na janela com algo duro, que provavelmente permitiria que ele quebrasse o vidro e entrasse. A atendente começou a me ameaçar, dizendo que não era aceitável passar trotes para o 911, mesmo eu insistindo que tudo aquilo era real. Foram 10 minutos de puro desespero, tentando fazê-la entender a gravidade do que estava acontecendo enquanto o homem continuava lá fora, até que ela desligou na minha cara. Eu me senti completamente desamparada naquele momento. A única coisa que me trazia um mínimo de alívio era que ele ainda não tinha conseguido entrar no carro. Liguei para o 911 novamente, na esperança de pegar um atendente mais compreensivo. E, por sorte, dessa vez deu certo. Um homem atendeu e logo percebeu meu estado de pânico, ajudando-me a me acalmar o suficiente para que ele conseguisse as informações de que precisava. O policial havia sido enviado há uns 45 minutos e estava agora a apenas cerca de 10 minutos de distância. Ele garantiu que fariam o possível para chegar até mim o mais rápido possível, considerando o que eu estava enfrentando. Fiquei um pouco mais esperançosa, mas essa esperança se desfez quando ouvi o barulho de uma pedra batendo no para-brisa. O vidro rachou, e isso pareceu motivar o homem a subir no capô e começar a pisar no para-brisa até que ele estivesse quebrado o suficiente para que ele conseguisse enfiar a mão. Eu gritei e pulei para o banco de trás, tentando de todas as formas ficar fora do alcance daquele homem completamente insano e perigoso. Ele começou a rasgar o que restava do para-brisa, e o seu rosto, mais uma vez, era ainda mais assustador do que da primeira vez que o vi. Fiquei congelada de medo, observando enquanto ele tentava entrar no carro por entre os vidros quebrados. Eu não tinha outra escolha, a não ser sair do carro, e o policial já estava chegando perto. Abri a porta e liguei a lanterna do meu celular. Apontei em direção ao capô e senti um enorme alívio ao ver que ele tinha ficado preso ali. Ele tentava se soltar, mas não conseguia. Foi então que avistei aquelas lindas luzes vermelhas e azuis piscando à distância, e as sirenes ficaram mais altas conforme ele se aproximava. Comecei a acenar freneticamente, e o policial parou bem ao meu lado. Ele saiu do carro em questão de segundos, e logo outro carro de polícia chegou logo atrás. Fui colocada dentro de um dos carros, e fiquei observando enquanto os oficiais sacavam suas armas e exigiam que o homem saísse do carro. Aquele lunático gritava e se debatia.
Um dos policiais agarrou-o pelos tornozelos e o puxou para fora. O homem tentou mordê-lo várias vezes antes de ser jogado no chão e algemado. Eles o colocaram na parte de trás do outro carro e me disseram que mais policiais viriam para tirar fotos da cena e que um caminhão de reboque chegaria para levar meu carro. Fui levada para a delegacia, onde dei meu depoimento sobre tudo o que aconteceu. Depois disso, liguei para os meus pais, que compraram uma passagem de avião para eu voltar para casa a partir do aeroporto mais próximo. Os policiais, gentilmente, me levaram até lá. Gostaria de poder dizer que aquele homem ao menos explicou por que fez isso comigo, mas ele nunca deu nenhuma razão. Ele estava tão mentalmente perturbado que me disseram que ele sequer foi considerado apto para julgamento e acabou sendo levado para um hospital psiquiátrico estadual. Da última vez que o vi, ele ainda estava lá. Eu gostaria de sentir que houve alguma justiça pelo inferno que ele me fez passar, e talvez algumas pessoas até digam que houve, mas para mim, isso não foi justiça. Ele não está sendo punido. Quem está sendo punida sou eu. A lembrança do que aconteceu me atormenta todos os dias. Com o tempo, ficou mais fácil lidar com isso, mas a memória sempre estará lá para me torturar toda vez que eu me lembrar daquele rosto na janela. Eu estava voltando para casa dirigindo meu caminhão depois de sair do apartamento da minha namorada. Naquela noite, uma tempestade forte estava caindo, mas como eu morava a uns 10 minutos de distância, achei que não teria problemas. Eu até teria ficado na casa dela, mas precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, e todas as minhas roupas de trabalho estavam na minha casa. Estava tudo escuro, e a energia tinha acabado. Dirigir no breu completo, contando só com os faróis para clarear o caminho, não é exatamente o mais tranquilo. A chuva batia tão forte no para-brisa que, mesmo com os limpadores no máximo, eu mal conseguia enxergar a frente. Era quase como dirigir no escuro total, mas como eu tinha passado minha vida inteira naquela cidade, conhecia o trajeto de cor. Era como se meu corpo soubesse sozinho onde virar e por quanto tempo seguir em cada rua. Quando virei na estrada que levava para minha casa, senti logo que tinha algo errado. Era como se o caminhão estivesse flutuando. Percebi meus pés começarem a ficar molhados e as luzes do painel começaram a piscar. A água estava entrando no veículo, se infiltrando aos poucos. Pelos faróis, dava para ver a água subindo lá fora cada vez mais alto. A água invadia rápido e o caminhão estava começando a afundar. A correnteza estava puxando o meu caminhão para longe e eu não conseguia fazer nada. Soltei o cinto de segurança e tentei abrir a porta, mas estava presa. A água já chegava aos meus joelhos e eu respirei fundo. Meu pai sempre me dizia para não entrar em pânico nessas horas, porque o pânico não salvaria minha vida. Eu tinha uma lanterna à prova d'água no porta-luvas e a peguei sem pensar 2 vezes. Liguei a luz e comecei a procurar algo que pudesse usar para quebrar a janela. O carro já tinha desligado completamente a essa altura, então as janelas elétricas estavam fora de questão. No dia anterior, eu tinha limpado o caminhão e, infelizmente, tirei todas as minhas ferramentas para poder arrumar a caixa de ferramentas. Tudo que eu tinha comigo agora era meu suéter, a lanterna pequena e um canivete. Liguei para o 911, mas a ligação caiu direto numa mensagem automática, dizendo que todos os atendentes estavam ocupados e que me atenderiam assim que possível. Foi nesse momento que o desespero bateu. Eu precisava de ajuda e parecia que ela não viria. A água já estava na altura do meu umbigo quando decidi me encolher no banco e tentar manter a cabeça fora d'água pelo máximo de tempo possível. A água parecia estar entrando mais pela porta do motorista, então tentei usar meu suéter para bloquear o vazamento, mas não adiantou nada. Mesmo assim, eu estava desesperado e tentaria qualquer coisa. Esperei por 7 minutos antes de finalmente ser atendido. Expliquei a situação e eles foram bem diretos, dizendo que eu não era a única pessoa enfrentando aquele alagamento e que demoraria pelo menos uns 30 minutos até que pudessem me ajudar. Continuei insistindo, dizendo que achava que não tinha esse tempo, mas o atendente disse que não havia mais nada que ele pudesse fazer.
Perguntei se ele podia ficar na linha comigo, mas ele explicou que, devido à alta demanda por serviços de emergência por causa da tempestade, precisavam de todos os atendentes disponíveis, e se a situação piorasse, eu deveria ligar de novo. Desliguei já sabendo que, se as coisas ficassem piores, eu não teria outros 7 minutos para ficar esperando em linha para avisar alguém. Eu estaria morto antes disso. A água continuava subindo e meu coração acelerava cada vez mais. Eu estava apavorado, confuso, sem entender por que não conseguia ajuda, e nem minha mãe nem meu pai estavam atendendo o telefone. Abri o aplicativo de gravação de voz no celular e comecei a gravar minhas despedidas para minha família. Não tinha certeza se eles algum dia receberiam, mas era melhor do que não fazer nada. De algum jeito, isso estava me acalmando. Era como se eu estivesse falando com eles, mesmo sem falar de verdade. E de alguma forma aquilo estava funcionando como uma terapia naquele momento. 10 minutos depois de desligar com o 911, a água já estava chegando ao meu peito. Tive a certeza de que ia morrer quando restava só um palmo de espaço com ar dentro do carro. Comecei a rezar, pedindo a Deus que, por favor, não me deixasse morrer, mas que, se isso acontecesse, Ele me levasse para o céu. Eu nunca tinha sido muito religioso na minha vida adulta até aquele instante, mas acho que é assim que funciona. A gente só descobre nossa fé quando realmente precisa dela. Enfim, mais 5 minutos se passaram e a água chegou ao meu pescoço. Eu já estava com a bochecha colada no teto e não conseguia segurar as lágrimas. Comecei a perder as esperanças. Ninguém estava vindo me ajudar. Só conseguia respirar pelo nariz até que ouvi o som de um motor se aproximando. Eu duvidava que alguém notasse o meu caminhão, então comecei a gritar e a piscar a lanterna, tentando chamar a atenção. Um alívio tomou conta de mim quando ouvi um barco encostar ao lado do meu caminhão. Apontei a lanterna e vi alguém pulando na água perto da minha janela do lado do motorista. Ele estava com um quebra-vidros e conseguiu quebrá-la na primeira tentativa. Esticou o braço e agarrou minha camisa. Respirei fundo enquanto ele me puxava pela janela para fora do caminhão. Me colocaram no barco e eu comecei a agradecer a eles, sem parar, por terem salvado a minha vida, enquanto puxava o ar que minutos antes achei que estava prestes a perder para sempre. Eles me enrolaram em um cobertor térmico e seguimos em frente. Ajudamos mais algumas pessoas a saírem de seus carros antes de chegarmos a uma área onde policiais e bombeiros já estavam esperando. Fui levado ao hospital, mas graças a Deus não havia nada de errado comigo fisicamente. Felizmente, ninguém perdeu a vida naquela tempestade, embora eu saiba que estive muito perto de ser a única vítima. Me senti extremamente decepcionado com os serviços de emergência da minha cidade. E naquela noite descobri que as pessoas que me salvaram nem eram profissionais. Eram apenas bons samaritanos que souberam que havia gente em perigo e sabiam que precisavam ajudar. Nos meses que se seguiram ao incidente, eu comecei a ter pesadelos com afogamento. Até hoje, sinto medo de dirigir durante uma tempestade ou de sair em um barco. As águas profundas me apavoram. Cheguei a fazer terapia algumas vezes, mas não parecia ajudar, então acabei desistindo. Só espero que um dia, de preferência em breve, eu consiga superar totalmente o que aconteceu e não deixe mais isso me assombrar do jeito que ainda faz. Apesar de tudo, sou grato por ter sobrevivido e por ver que as pessoas da minha comunidade se uniram quando as autoridades não fizeram nada. Eu nunca deveria ter sido deixado para morrer daquela maneira, mas foi exatamente o que acabou acontecendo. Só desejo que ninguém mais passe por essa situação, e se acontecer, espero que alguém chegue a tempo para salvar a vida deles, assim como fizeram comigo naquela noite. Eu tinha acabado de sair de um turno que parecia interminável, quase um dia inteiro de trabalho. Eu estava na construção civil, e a gerência nunca hesitava em nos sobrecarregar quando o prazo apertava e o serviço ainda estava longe de ser concluído. A gente ganhava pelas horas extras, então muitos de nós não reclamávamos. Enquanto eu dirigia de volta para a casa do canteiro,
quase 3 horas da madrugada. A estrada estava praticamente deserta. Vou ser sincero, eu estava exausto demais para estar dirigindo. Eu já estava acordado há quase 40 horas no total, e sim, sei que estava sendo imprudente. Mas tudo o que eu queria era chegar em casa e desmaiar na cama. Durante o trajeto cochilei algumas vezes, mas logo acordei de supetão ao ver uma menina sentada sozinha na beira da estrada. Meu primeiro impulso foi continuar dirigindo, mas algo dentro de mim me fez parar, dar a volta e verificar se ela precisava de ajuda. Encostei o carro perto dela e quando ela me olhou, percebi que não devia ter mais do que 7 ou 8 anos. Perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, mas ela não disse uma palavra. Não parecia certo deixá-la ali, então abri a porta do carro e disse para ela entrar, garantindo que não faria mal algum. Ela ficou hesitante por um momento, mas acabou entrando. Minha ideia era levá-la à delegacia mais próxima para que pudessem descobrir quem ela era e ajudá-la a voltar para a família. Tentei várias vezes conversar com ela, saber um pouco mais sobre o que tinha acontecido, mas ela não falava nada, apenas me olhava fixamente. Seus olhos não desviavam de mim um segundo sequer. Seguimos assim, em silêncio, por uns 10 minutos, até que avistei outra criança sentada à margem da estrada. Eu me sentia à beira da loucura. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo de novo. Parei o carro e desta vez era um garotinho que também não falou nada. Pensei comigo mesmo, por que não? E pedi para ele entrar no carro. Sem hesitar, ele entrou. Comecei a fazer as mesmas perguntas ao garoto que tinha feito para a menina. Mas assim como ela, ele não falava e só me olhava fixamente. Foi nesse momento que comecei a sentir um certo medo, uma preocupação crescente de que eu tivesse me metido em algo muito grave. Mas sabia que tinha que ajudar essas crianças, independentemente do que estivesse acontecendo. Minha mente começou a rodar. Será que tinham sido sequestrados e abandonados ali? Poderia ser algum tipo de tráfico? Ou estavam apenas perdidos? Eu realmente não sabia o que pensar. Depois de mais uns 15 minutos de estrada, algo estranho aconteceu de novo. Dessa vez, avistei uma cadeirinha de bebê no acostamento. Parei o carro e, ao sair, meu coração quase parou. Dentro da cadeirinha havia um bebê. Não dava para saber exatamente a idade, mas parecia estar em boas condições de saúde. Ele me olhou e eu soube que não tinha escolha. Precisava levá-lo comigo para a delegacia. Coloquei a cadeirinha no banco de trás e assim que consegui sinal no celular, liguei para a polícia. Eles me orientaram a dirigir até o hospital mais próximo, que não ficava muito longe, e prometeram que me encontrariam lá. Cheguei ao hospital logo após a ligação e estacionei na entrada. Peguei a cadeirinha e pedi às crianças que me acompanhassem, o que fizeram em silêncio, sem nenhuma resistência. Quando entramos, só havia uma recepcionista. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo, mas tudo o que recebi de volta foi um olhar de puro espanto. Apontei para as crianças, indicando para que fossem até ela, mas elas apenas ficaram ao lado dela sem dizer uma palavra. Continuei implorando por ajuda, mas a mulher só olhava ao redor, sem entender nada, e eu não conseguia compreender por que ela não fazia nada. Ela me perguntava repetidamente se eu estava bem, e eu não fazia ideia do motivo. Eu disse para ela que estava bem, mas que as crianças precisavam de ajuda e o bebê parecia estar com frio. Porém, ela continuava me perguntando repetidamente de quais crianças eu estava falando, e por mais que eu apontasse para elas ou dissesse exatamente onde estavam, ela agia como se não soubesse do que eu estava falando. A frustração estava crescendo dentro de mim, e eu já não fazia ideia do que fazer. Ela me pediu para contar tudo de novo, e eu simplesmente repetia a história, palavra por palavra. Enquanto eu falava, ela olhava na direção que eu apontava, mas algo parecia muito errado. Era como se ela olhasse através das crianças, em vez de para elas. Quando terminei de contar, 2 policiais chegaram. A recepcionista pediu para que eu contasse a história mais uma vez, dessa vez para os policiais, que pareciam tão confusos quanto ela. Eles olharam na direção das crianças que estavam bem ali na frente deles, e eu comecei a me sentir perdido. Pediram que eu me sentasse, e com muita calma, disseram que não havia crianças comigo e que eu estava carregando uma bolsa de ferramentas.
e não uma cadeirinha de bebê. Olhei para minhas mãos e ainda enxergava a cadeirinha ali, as crianças próximas de mim, e implorei que ajudassem a reuni-las com suas famílias, mas os policiais mantinham o tom sério e repetiam o que estavam dizendo. Eles insistiam, dizendo que não havia ninguém lá e que eu estava tendo algum tipo de episódio. Eu nunca tive problemas com minha saúde mental e tentei explicar isso, mas parecia que não importava o que eu dissesse. Acabei sendo internado para uma observação psiquiátrica de 72 horas, porque eles estavam preocupados que eu fosse um perigo para mim mesmo ou para os outros, por causa das alucinações que, segundo eles, eu estava tendo. O que mais os deixava preocupados era a minha absoluta certeza de que estava vendo aquelas crianças. Nos dias seguintes, fui submetido a vários exames e avaliações, tentando entender o que estava acontecendo comigo. No começo, os médicos achavam que era uma reação à privação de sono. É comum que a falta de sono cause alucinações, mas quando as visões não cessaram, mesmo depois de eu ter dormido bastante, eles perceberam que o problema era mais grave. Eu comecei a ficar assustado. Liguei para minha mãe, que veio ao hospital e passou pelo histórico médico da nossa família com os doutores. Quando as 72 horas terminaram, decidi continuar no hospital. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava de ajuda. Nas 2 semanas que antecederam meu diagnóstico, aquelas crianças estavam sempre comigo, me seguindo por todos os lugares. Elas me observavam enquanto eu dormia, ficavam ao meu lado, mas nunca diziam uma palavra. No começo, a presença delas era reconfortante, uma sensação de que eu não estava completamente sozinho. Mas com o tempo, elas passaram a ser um lembrete constante de que algo não estava certo comigo e que eu não poderia seguir com a minha vida até descobrir o que era. As alucinações, no entanto, deixaram de ser meu único problema. Comecei a ter dificuldade para falar e meus pensamentos ficaram confusos, o que fez os médicos desconfiarem que havia algo mais. Eles já tinham feito alguns exames, mas até então nada havia aparecido. Fui informado de que, se a próxima ressonância magnética não mostrasse nada, eu teria que voltar mais tarde para novos exames, com a esperança de que encontrassem alguma coisa. Eu sabia o que eles queriam dizer com isso. Se eu tivesse algum tumor no cérebro, não queria esperar que ele crescesse para que pudessem fazer algo a respeito. Fizemos a ressonância magnética e, para minha sorte, um dos médicos, entre os muitos que já haviam olhado meus resultados, notou uma pequena sombra. Eu tinha um tumor cerebral. Ele era pequeno, mas explicava todos os meus sintomas. Descobriram que era um tumor maligno no lobo frontal, pressionando o nervo óptico, o que explicava meus problemas de visão. Infelizmente, não era possível operá-lo por causa da proximidade com o nervo, mas os médicos estavam otimistas, acreditando que a quimioterapia e a radioterapia poderiam eliminar as células cancerígenas, já que o tumor havia sido descoberto tão cedo. Comecei o tratamento com quimioterapia e radioterapia, e com o passar das semanas, as alucinações foram diminuindo cada vez mais. Parte de mim sentia falta delas quando não apareciam, mas a maior parte estava aliviada, pois isso significava que eu estava melhorando. A maioria das pessoas provavelmente não entenderia, mas quem sabe, algumas talvez entendam. Ainda estou em tratamento e meus médicos estão otimistas de que em breve eu esteja em remissão. Sinto muita gratidão pelo que aconteceu naquela noite. Se eu não tivesse visto aquelas crianças na estrada, alucinação ou não, nunca teria ido ao hospital e o câncer não teria sido detectado tão cedo. Ainda não sei exatamente qual é meu prognóstico, mas prefiro acreditar que é positivo. Tenho que manter a esperança, porque sem ela não me resta nada. Quando eu tinha 16 anos, tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Imagine aquele típico adolescente de 16 anos, cheio de si e meio inconsequente. Pois é, esse era eu. Era uma noite de sexta-feira e eu estava insistindo para que minha mãe me deixasse pegar o carro e sair com meus amigos, mas ela estava determinada a não ceder.
Você provavelmente vai beber, ela disse. E não quero que faça besteira dirigindo bêbado. Eu repetia que não faria isso, mas ela estava irredutível. No fim, disse a ela que a odiava e fui para o meu quarto, decidido a dar um jeito de pegar o carro mais tarde. Lá pelas 11 da noite, minha mãe já estava dormindo e eu nem precisava me preocupar com meu pai, já que ele estava viajando. Abri a janela e pulei direto no gramado da frente. Eu já tinha pego as chaves mais cedo naquela noite, então entrei no carro o mais rápido e silenciosamente possível e fui embora. Minha mãe me obrigou a instalar o Life 360 no celular, então desliguei o app para que ela não percebesse, caso notasse que eu tinha saído. Mandei mensagem para meus amigos perguntando onde estavam e, claro, eles tinham ido para Los Angeles. Eu estava a mais de 1 hora de distância e, mesmo sabendo que era loucura, decidi ir assim mesmo. Fiquei um tempo preso no trânsito da rodovia até que resolvi pegar umas ruas laterais, achando que seria mais rápido. Mas, na verdade, não ajudou muito. E essas são as maravilhas de viver no sul da Califórnia. Trânsito em todo lugar o tempo todo. Acabei me perdendo e, como não queria ligar o celular para abrir o mapa, tentei achar uma rodovia para ver se conseguia voltar para casa. O tempo passava cada vez mais rápido e quanto mais tarde ficava, mais perdida eu me sentia. Admito, não foi fácil reconhecer isso, mas eu estava com medo. E, para ser sincero, tudo o que eu queria naquele momento era minha mãe. Eu estava dirigindo por ruas secundárias, passando por becos e alguns bairros que pareciam bem perigosos, sem me preocupar realmente com a minha própria segurança. Virei em uma rua estreita e fiquei surpreso ao ver um caminhão bloqueando o caminho. Ele estava estacionado de forma estratégica, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Quando tentei dar ré, um homem apareceu na minha frente apontando uma arma direto para o meu rosto e batendo no vidro da janela. Naquele momento comecei a suar frio e fiquei sem saber o que fazer, então simplesmente obedeci. Ele mandou que eu destrancasse a porta e saísse do carro, e foi o que fiz. Ele me puxou para fora e me jogou no chão com força. Outro cara apareceu correndo e começou a me chutar com tanta força que achei que meu estômago fosse se romper a cada golpe. Eu suplicava para que eles parassem e gritava pedindo ajuda, mas ninguém aparecia. Mas alguns caras ficaram em volta, apenas observando enquanto um deles continuava a me espancar. Ali, jogado no chão e totalmente indefeso, a única coisa que eu conseguia pensar era como eu queria que meu pai estivesse ali para me salvar. Sabia que isso era impossível, mas imaginar meus pais me deu um fio de esperança de que talvez eu pudesse sair vivo dessa. Só que os golpes não paravam, então me encolhi, formando uma bola e protegendo minha cabeça com os braços. No segundo em que levantei os braços para proteger meu rosto, ele decidiu que seria uma boa ideia começar a pisar no meu rosto. Um chute atingiu meu maxilar com tanta força que a dor naquele momento parecia distante, como se a adrenalina estivesse tomando conta de mim. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente pararam. Acho que pensaram que eu tinha desmaiado, mas eu ainda estava consciente, só que não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo. Pelas pálpebras semicerradas, vi flashes de luz e percebi que eles estavam tirando fotos, como se estivessem orgulhosos do que tinham feito. Eles riam enquanto revistavam meus bolsos. Levaram minhas chaves, minha carteira e meu celular, e ouvi o som do meu carro se afastando. Tudo o que eu conseguia pensar era no quanto eu desejava ter ouvido minha mãe e ficado em casa. Eu me lembro de estar deitado ali quando a dor começou a realmente aparecer. Meu maxilar doía mais a cada segundo, como se estivesse quebrado. Consegui abrir os olhos e, sob a pouca luz, vi o sangue espalhado ao meu redor no asfalto. Tentei me levantar, mas a dor era insuportável. As lágrimas começaram a cair enquanto eu me dava conta de que havia uma grande chance de morrer ali, sozinho, em uma rua qualquer, sabendo que as últimas palavras que disse à minha mãe foram que a odiava. Eu não a odiava. Na verdade, naquele momento, tudo o que eu queria era vê-la. Desejei que ela estivesse ali ao meu lado, dizendo que tudo ficaria bem. Acho que desmaiei, porque a próxima coisa de que me lembro é de ser acordado pelos paramédicos, que me perguntavam o meu nome e o que havia acontecido. Eu ainda estava deitado no meio da rua enquanto eles me colocavam em uma maca,
com a ambulância esperando para me levar ao hospital mais próximo. Eu mal conseguia falar, mas consegui dizer meu nome antes de desmaiar de novo. Acordei no hospital cerca de uma semana depois, com o maxilar imobilizado. Descobri que ele tinha sido quebrado por causa do chute no rosto. Minha mãe estava sentada ao lado da minha cama quando acordei, e ela chorou enquanto eu contava a ela e à polícia tudo o que tinha acontecido. Disseram que provavelmente foi parte de algum ritual de iniciação de gangue e que eu tive muita sorte de estar vivo. Os médicos também me disseram o mesmo enquanto explicavam minhas lesões. Eu tinha várias costelas quebradas e um grande sangramento interno por causa dos chutes que levei no tórax. Além do maxilar, meu nariz também estava quebrado, junto com outras fraturas faciais extremamente dolorosas. A pior lesão de todas foi descobrir que meus tendões de Aquiles tinham sido cortados. Até hoje, ninguém sabe me dizer por que eles fizeram isso ou por que eu não senti na hora. Precisei passar por cirurgias em ambos os tornozelos e mesmo agora ainda encaro a possibilidade de mais cirurgias e fisioterapia antes de sequer pensar em voltar a andar normalmente. Passei meses no hospital antes de finalmente ser liberado para voltar para casa. Eu me sinto tão idiota pelo que fiz, mas o que aconteceu comigo foi literalmente o pior cenário que poderia acontecer ao pegar o carro dos seus pais quando você é adolescente. Não estou contando essa história para que você pense que isso sempre acontece quando você desobedece seus pais. Na verdade, é bem raro. Acho que o que quero dizer é que, às vezes, seus pais realmente sabem o que é melhor para você. Quando eles dizem não ou acham que algo é uma má ideia, é porque eles se importam de verdade. Eles têm mais experiência, sabedoria e um amor incondicional que não deveríamos subestimar. Sou mãe solteira. Sei que muita gente pode torcer o nariz ao ler isso, mas é um detalhe importante para o que vou contar. Então, por favor, não tirem conclusões precipitadas. A história que vou compartilhar aconteceu quando eu estava nos meus últimos 30 anos, e minhas duas filhas tinham 14 e 16 anos. Eu tinha acabado de sair de uma árdua batalha pela guarda delas com o pai, e felizmente consegui a custódia total, já que ele enfrentava problemas com drogas e não tinha estabilidade financeira. Nós três estávamos animadas com a mudança para outro estado, bem longe de todo o drama que essa briga judicial tinha gerado. As pessoas ao nosso redor se dividiam em lados e até minhas filhas acabavam sentindo o peso da culpa. Por isso, decidimos que sair daquele ambiente tóxico seria o melhor para nós. Era começo de junho e o clima já estava mais quente. Havíamos terminado de empacotar as últimas caixas da casa e decidimos partir alguns dias antes da chegada do caminhão de mudança, já que queríamos nos ajeitar na nova casa antes de todas as nossas coisas chegarem. Mesmo que ficássemos sem móveis por uns dias, estávamos tranquilas com isso. Demos adeus à nossa antiga casa, o que foi um momento muito intenso e cheio de emoções, e então caímos na estrada. Seguimos o caminho mais rápido e, pelo que sabíamos, levaríamos apenas alguns dias para chegar ao nosso novo lar. Tínhamos combinado de passar uma noite em um hotel no meio do percurso, o que deixou todas nós muito animadas. Minhas filhas amam ficar em hotéis, como a maioria das crianças, e eu adoro vê-las felizes. Depois de horas na estrada, o fim de tarde chegou e estávamos prontas para sair do carro e encontrar um lugar para passar a noite. Olhei todos os hotéis da região. Consultei vários aplicativos, mas não havia nada disponível. Literalmente nenhum quarto livre nas cidades próximas pelos próximos 3 dias. Liguei para alguns lugares e, ao que parece, havia um grande torneio de futebol infantil acontecendo, um dos maiores do país. Decidimos continuar dirigindo até encontrar algo, mas acabamos em um trecho da estrada cheio de paradas para descanso, mas sem nenhum hotel à vista. Paramos em um posto de gasolina para abastecer e, enquanto esperava na bomba, notei alguns motociclistas no estacionamento. Um deles estava olhando diretamente para o banco de trás do meu carro, onde minhas filhas, que estavam dormindo, estavam. Na hora, senti um arrepio na espinha e um forte pressentimento de que precisava tirar as meninas dali.
A situação não parecia nada boa. Uma mãe jovem sozinha com 2 filhas adolescentes. Não era nada ideal. Nem esperei o tanque encher completamente. Tirei a bomba, fechei a tampa do combustível e entrei no carro o mais discretamente possível. Saímos de lá rápido. Olhei pelo retrovisor para ver se eles nos seguiam, mas não vi nada suspeito. Achei que talvez tivesse exagerado e me deixei levar pela paranoia, então tentei esquecer o ocorrido. Eu e as meninas resolvemos parar em um ponto de descanso. Nos sentimos seguras o suficiente ao ver que havia vários carros e pessoas ao redor. Pedi para elas cobrirem as janelas de trás com os cobertores que trouxemos e todas nós acabamos adormecendo por volta das 8 da noite. Minha intenção era descansar só por algumas horas antes de seguir viagem, mas acabei esquecendo de colocar um alarme. Em vez disso, fui despertada pelo som alto de uma motocicleta parando ao lado do carro. Não sei se isso é coisa de mãe, mas qualquer barulho quando minhas filhas estão por perto me faz acordar num segundo. Sentei-me e quando olhei pela janela meu coração disparou. Eram os mesmos caras do posto de gasolina, mas dessa vez eles estavam a apenas algumas vagas de distância e não estavam sozinhos. Agora, havia entre 25 e 30 motociclistas com eles. Eu tinha quase certeza de que eles ainda não tinham nos visto, então achei melhor não acordar as meninas. Não queria deixá-las assustadas. Liguei o carro e acendi os faróis, mas por mais que eu tentasse sair dali sem chamar atenção, não ia rolar. Parecia que o universo conspirava para que aqueles caras nos vissem. Assim que os faróis iluminaram a estrada, todas as cabeças se viraram e olharam direto para nós. Eu esperava que os homens do posto não se lembrassem de nós, mas claro que isso não aconteceu. Ouvi um deles gritar para os outros que nos conheciam e que tinha umas gatinhas no banco de trás. Fiquei apavorada e ao mesmo tempo pensei, sério, quem fala isso? Especialmente sobre 2 garotas que eram obviamente menores de idade. Mas, honestamente, eles não pareciam o tipo de gente que se importaria com isso. Na minha cabeça, achei que se eu simplesmente dirigisse embora, seria como antes, que eles não iam nos seguir. Só que não foi assim. Eles começaram a nos seguir imediatamente. Acordei as meninas e por mais que eu quisesse ser aquela mãe que acalma as coisas para que os filhos não fiquem com medo, não tinha como fazer isso nessa situação. Falei a verdade. Disse a elas que estávamos sendo seguidas por uns caras assustadores e pedi para se abaixarem onde não pudessem ser vistas, mantendo os cobertores nas janelas. As 2 começaram a chorar e a entrar em pânico, e eu não podia culpá-las. Enquanto eu acelerava pela estrada, os motociclistas começaram a ficar ainda mais agressivos. Eles jogavam coisas no meu carro e faziam manobras em zigue-zague, tentando nos tirar da pista. Por fora eu tentava manter a calma para não assustar ainda mais as meninas, mas por dentro eu estava totalmente em pânico. Sabia que minha prioridade era manter o controle do carro, porque se eles conseguissem nos forçar para fora da estrada, o resultado não seria nada bom. Eles gritavam para que eu encostasse, dizendo que só queriam conversar. Continuei olhando firme para frente, sem nem dar bola para eles, o que claramente os irritou ainda mais. Começaram a me xingar, exigindo que eu baixasse a janela. Acabei abaixando apenas uma fresta, na tentativa de implorar para que parassem e nos deixassem em paz. Mas com o barulho da estrada, era impossível eles me ouvirem. Essa perseguição durou pelo menos umas 5 milhas, até que finalmente chegamos à próxima cidade. Já eram 2 da manhã a essa altura, e foi só então que me dei conta do que deveria fazer. Falei para minha filha mais velha ligar para a polícia. Chorando, ela explicou a situação para eles. Não sei exatamente o que disseram a ela, mas ela garantiu que estavam a caminho. Infelizmente, não foi rápido o suficiente. Senti algo bater no lado do carro e, em questão de segundos, saímos da estrada e fomos direto em direção a uma árvore. Pisei no freio com toda a força e o carro parou de forma extremamente brusca. Estávamos todas bem, mas comecei a me perguntar por quanto tempo isso duraria. Os motociclistas nos cercaram, começaram a bater nas janelas e puxar as maçanetas das portas, fazendo o carro inteiro tremer. As meninas gritavam desesperadas e imploravam para que eu fizesse eles irem embora. Mas, naquele momento, não havia nada que eu pudesse fazer. Rezei,
implorando a Deus para que nos tirasse daquela situação, e felizmente ele ouviu minhas preces. De repente ouvimos o som das sirenes à distância e os homens voltaram rapidamente para suas motos fugindo dali. Nós nos abraçamos e choramos de alívio até que os policiais chegaram à porta do carro. Eles nos tiraram de lá e ouviram nosso relato. Tentaram rastrear os motociclistas, mas não conseguiram localizá-los especificamente. Até hoje, fico com o coração na mão toda vez que vejo um grupo grande de motociclistas. Minhas meninas já estão crescidas agora e têm seus próprios filhos, e o maior conselho que dou a elas é sempre carregarem algum tipo de proteção. A gente nunca sabe quando pode acabar em uma situação tão insana quanto aquela. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço novos vídeos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela, vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.